Copa do Mundo de 98, vocês não eram nascidos. Nem nascidos. Ah, bom, né? Um ou outro. Isso. Mas em 98, a gente já estava na fase do laptop. Né? Hoje é um tablet levinho. Aquele tempo, não. Então, a gente estava na fase de... Vocês que tinham que escrever, de escrever no colo, entregar as coisas, a crônica do Bial. Mas a história que eu vou contar não é da crônica. É no dia que ganhamos da Holanda. Lembra disso? Lembro, a gente estava sentado, eu, você, Isso aí. Bodão, Marco Antônio Rodrigues. a 2 fileiras do Banco do Brasil. Essa é que é a história. E o Zagallo ouvindo a gente, reagindo. Ouvindo o técnico da seleção brasileira, ele precisa tirar o Zé Carlos, que era o lateral direito, o Zé Carlos. Daqui a pouco, olhou para trás, daqui a pouco. Isso é inacreditável. Semifinal da Copa, o jogo foi para os pênaltis. É verdade. E o Tafarel brilhou e o Brasil foi a final. E o Zagallo, antes dos pênaltis, teve aquelas cenas lindas dele trazendo todos os brios do... Aquilo é uma câmera exclusiva Globo. Você pode estar certo. Vamos ganhar isso, hein? Vamos ganhar. Vem cá, de chofre, quantas medalhas você vai narrar em Paris? Vai trazer quantas pra gente? Eu acho que a gente pode... Não estou dizendo que eu vou narrar todas, evidentemente, né? Mas eu acho que a gente pode beliscar de novo entre 20 e 25 medalhas. Essa vai ser a sua 8ª Olimpíada. 8ª Olimpíada. Qual foi a inesquecível até agora? A gente não ganhou medalha de ouro, mas para mim Sydney foi inesquecível. E em Sydney, Pedro, eu fiz o ciclo, trabalhei, fui escalado para estar no ciclo do vôlei de praia naqueles 4 anos. Nós chegamos às finais, gente, mas sobrando assim. A dupla australiana tinha ganho da Adriana Bear e da Shelda 2 vezes em 50 jogos. E na final ganharam da gente. Lembrando que a quadra era maior, né? Elas não teriam ganho. Ganhou no saque, lá no fundo, muito forte. Teve isso. Potterhouse, que era uma gigante, sacando. E no caso do masculino, gente, Zé Marco e Ricardo, eles chegaram assim. Eles nunca tinham perdido para o Blanton e para o Fonomoyana, que eram os 2 americanos. E os caras ganharam da gente. Então, mas com todas essas zebras foi uma Olimpíada linda. E eu sei que você, além de ter esse preparo técnico, você se dá conta do simbolismo que envolve uma competição dessa. É uma alegoria da guerra, né? Como as Copas, a Olimpíada, essa energia bélica que é desviada para o esporte. Ninguém se mata, mas tem hino, tem bandeira. Isso está presente na maneira que você cobre o tempo todo? Pedro, total. A bandeira olímpica é a bandeira da paz, né? Ela tremula como a bandeira branca da paz, isso não tem nenhuma dúvida. Alguém costuma dizer que os atletas são soldados da paz, e são mesmo. Então, é o maior congraçamento dos povos, Pedro. A cerimônia de abertura, que esse ano ainda vai ser mais diferente, e a gente vai ter a honra de estar lá na cerimônia de abertura no Rio Sena. Vai ser a sua primeira ancorando a cerimônia de abertura. Imagina, eu estou já tenso desde hoje. Seu Armando, que foi diretor de jornalismo dessa casa há muitos Armando anos. Nogueira, grande pai de todos nós. Poeta, chamava ele de poeta. Poeta mesmo. Ele dizia o seguinte, assim, lembre-se que se estiver jogando um time brasileiro, né, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Vasco, Bahia, contra um estrangeiro, provavelmente todos os outros vão estar torcendo contra. É um ensinamento. E é verdadeiro. Mas não dá para gritar o gol do Boca igual o gol do Fluminense na final da Libertadores. Não dá para gritar o gol do River igual o do Flamengo na final da Libertadores. Dá para gritar igual o gol do São Paulo e o gol do Flamengo na final da Copa do Brasil, quando estão se enfrentando 2 gigantes. Então, assim, é um comedimento que tem que ter ali. Né? Você tem que gritar o gol, porque você sabe que a gente uma vez experimentou tirar o grito de gol dos adversários e não funcionou. As críticas foram... Ficou estranho. Era um jogo Botafogo Estudiantes. Já tem uns anos isso. Era o que? Era dizer gol. Gol o Estudiantes fez o gol. Fez um gol aí, está 1-0 agora para os argentinos e tal. Não funcionou, porque o gol, além de tudo, além dele dosar um pouco da emoção, ele chama a atenção. E a gente faz um veículo que tem ruído. Né? Você está em casa, você levanta, vai buscar um copo d'água, atende o telefone, vai ao banheiro, é um veículo que tem ruído. As pessoas estão lá assistindo conversa e... Você
determina a melodia da partida, ou reproduz em som a melodia que a competição tem. Porque meu barato era escrever, Pedro. Esse era meu sonho, né? Eu achava que eu ia ser jornalista e trabalhar na imprensa escrita. Gente, não estamos falando de um tempo que a imprensa era televisão, o rádio e o impresso, jornais e revistas. Não existia mais nada. Imprensa escrita, falada e televisada. Bem isso, né? E era comum, essa é uma frase usada. E aí a gente montou um jornal lá em São João da Boa Vista, que também é uma expressão que pouca gente do jornalismo de hoje vai associar, que era um bissemanário. E eu só escrevia de esporte. E aí um sujeito me levou para ler a coluna que eu escrevia de esporte. No rádio. No rádio, mas, olha, é para ler a coluna, hein? Nem um caco. Olha o medo, né? E aí eu lia a coluna. E pior que era o jornal de domingo, eu lia no sábado, era um programa de sábado. Mas tudo bem, né? Spoiler do jornal. Spoiler do jornal. Virava, divulgava, né? Mas aí eles ouviram a tua voz e falaram, esse cara tem que ficar Foi aqui. isso que aconteceu. Olha, cara, o Pinto no Lixo, transmitindo o seu parceiro Francisco Arter mandou essa foto. Não, isso é muito... Ó, Piau, nessa foto, os dois companheiros, o que está com os fones, Ailton Fonseca, que trabalha hoje em Poços de Caldas, está numa rádio em Poços de Caldas. Do lado esquerdo, o cara que era o narrador. E ele deixa de narrar, porque ele trabalhava numa instituição financeira, num banco, e era diretor, ele foi transferido para muito distante de São João da Boa Vista, né? Inclusive, essa cabine que não existe mais, agora é cabines de imprensa Luiz Roberto Demusso. Tem? Com o passar do tempo, você começa a conseguir costurar, digamos, um texto de improviso, que é tentar não ser repetitivo, fugir do lugar comum, enfim, que você sabe bem, que é da profissão. Mas no começo, o primeiro fundamento é o improviso, você conseguir entregar o que você tem para entregar ali, né, de informação e de tudo. Como é que você reagiu quando você, jovem radialista, estava narrando a corrida em Imola e o Senna teve um acidente e morreu? Bom, esse é um episódio, Pedro, assim, eu tenho alguns momentos que são aqueles que a gente não esquece nunca. Eu era praticamente um setorista do Ayrton. Além de narrar as corridas, a gente acompanhava o cotidiano do Senna. No ano anterior, ele tinha me dado um furo de reportagem, que foi a aposentadoria do Prost. Imagina. Me dado sem querer, assim, que na verdade era para o Mário Andrade Silva, que foi um colega do Jornal do Brasil, mas o jornal só sai no dia seguinte, né? E no rádio eu podia dizer na hora. Aí ele falou, bom, se você acreditar, foi o que ele me falou. E aí eu dei notícia que o Prost ia parar, e o Prost ia ser tetracampeão aquele dia, foi a corrida de Portugal. Em Imola, aquele fim de semana, ele mexeu muito com o emocional de todos nós, antes do acidente do Ayrton. A morte no sábado do... E o acidente do Rubinho na sexta. E o acidente terrível. Terrível, terrível. O acidente do Rubinho na sexta, ficou muito claro para todo mundo que o nível de segurança estava muito abaixo da expectativa, do que poderia ser. A gente via o ombro do piloto. O Rubinho, quando ele bate na chicane, na variante, em Imola, o braço fica fora do cockpit. É tão louco, né? Porque a orientação é sempre o piloto, quando ele vai bater, baixar os braços. Enfim, tem uma série de decorrência científica, né? Nesse caso, botar o braço em cima das pernas faz sentido cientificamente. Então, assim, é um momento que a gente não quer narrar um acidente que tira a vida do maior ídolo do esporte do teu país naquele momento. Embora a gente tenha meio que... Os espíritos estavam alertados, Pedro. Tinha alguma coisa ali, né? E aí, enfim, eu continuei narrando a corrida, né? Porque, como te disse... tinha que narrar. O show continua. E foi terrível, mas foi terrível. Foi um momento... É muito tenso tudo aquilo. Diogo Barbosa tentou levantar pro Keno. Keno arrumou pro John Kennedy. Que golaço! Gente, é demais. O tempo, assim,
Porque todo mundo viu que foi o John Kennedy, mas enquanto ele não fala sabe de quem, a gente fica esperando esse sabe de quem. E de quem você pegou o sabe de quem? O sabe de quem, na verdade, foi do Tandy, na Olimpíada de 2016, porque o vôlei, a gente tá nesse clímax do teu Fluminense aqui, né? Mas eu tenho que voltar no vôlei. O vôlei, eu comecei a fazer essas experiências que não são rimas, né, Bial? Não são rimas, Mas tem uma métrica, um ritmo. Isso, exato. Uma métrica que tenta terminar mais ou menos foneticamente falando. Isso. Né, Rosa Maria arrepia e tal, funciona e tal. Ou então, não era só rima. A Fernanda Garay, que vai estar com a gente nas Olimpíadas, cracaça, era Fé Garay, né? Enfim. E aí o vôlei masculino também tinha o Lucarelli alongado e coisa e tal, né? O lipe, Lucão no chão, enfim. E aí, na Olimpíada de 2016, o Bernardinho Genial, ele acha o time com a Olimpíada em curso. Ele muda o time. Nós estamos falando de um time de 6 caras. Tem o líbero, ok. De 12 no total, mas você mudar 3 do time que começa a Olimpíada é mudar metade do time. Isso. E aí a gente perde 2 jogos na fase de grupos, num grupo de 6, que se classificavam 4. A gente foi para a última rodada contra a França... Tendo que ganhar, ou estava fora, ficava em casa. Né? Ia para casa, literalmente. E esse dia é um dia que é como um mata-mata. Começou um mata-mata na Olimpíada. Ganhar e passar, perder e cair fora. Em casa, no Maracanãzinho. Ponto do Brasil! Tá empatado o 7. Serginho de novo chamando a torcida. Maracanãzinho abaixo. Vem, Maracanãzinho! Sinta aí! E nesse dia o Wallace faz um jogo memorável. E o Tandy comentando os lances, cracaço. E aí ele comentou um lance e me devolveu. Eu falei, sabe de quem foi o ponto, Luiz Roberto? 30º do Wallace, sei lá quantos. Aí pronto, a gente Foram deu. 28. Me deu aí. Depois eu soube que houve um colega em Santos que usava para determinado tipo de gol. Enfim, aí apareceu um monte de gente, óbvio. Aí natural. o pai da criança se multiplica. E aí o filho do Eric Faria que falou, agora já é um senhor, é um adolescente adulto agora. Mas naquele tempo ele falou assim, tio Luiz, bota no futebol e você sabe de quem é que vai ficar legal. E ficou mesmo. Vem cá, vamos chegar a 26? Vamos. Disputando? Vamos chegar a 26 disputando. É o meu palpite agora, nesse cenário que a gente está vivendo, com oscilações importantes. Né? A gente tem uma dificuldade ainda com camisa 10, não temos essa figura. Né? O futebol mundial vive uma certa carência desse cara. Né? E há seleções, inclusive, que têm esse cara à disposição e nem sempre joga. É o caso do Uruguai com a Arrascaeta, né? Joga o De La Cruz, que é outro jogador do Flamengo também, por conta do volume. Então a gente tem uma dinâmica no futebol mundial de ocupação de espaço e tudo mais, que o camisa 10 clássico, não que a gente tenha que ter um clássico, mas a gente tem que ter um que seja capaz de pifar os caras, de decidir os jogos, de ditar o ritmo do jogo, né? Eu acho que a gente vai chegar muito firme numa Copa maior de todos os tempos. São 104 jogos. 3 países. Aí é isso, a gente tem um imponderável, uma dúvida. Será que o Brasil vai chegar à final? E uma certeza, a final será narrada por Luiz Roberto. Palmas para ele! Valeu, Luiz!